Muito bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor José trazendo mais um vídeo explicando as atividades dessa sexta-feira, dia 7 de maio, sexta-feira. Olha aí, galera, de novo mais uma sexta-feira nós juntos aqui. Pessoal, hoje o nosso conteúdo trata das fontes de energia. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto. As fontes de energia são instrumentos e recursos que podem transformar ou serem transformados em energia, como o trabalho muscular de homens ou animais, o sol, as águas, o vento, a eletricidade, o calor, entre outros. Pessoal, a gente relaciona energia, a gente costuma relacionar energia só à energia elétrica, mas não existe só a energia elétrica, existem outros tipos de energia. Força motriz, por exemplo, é um tipo de energia. É a força do movimento, que é, por exemplo, quando vocês veem aqueles animais que puxam carroças, né? Um burro, ou às vezes um cavalo. A nossa comida também é uma fonte de energia, é uma energia para o nosso corpo. Então, quando a gente fala de energia, não necessariamente a gente está falando só da energia elétrica, tá? O alimento, por exemplo, se transforma em energia dentro do nosso corpo. Calor, por exemplo. Tranquilo? Então, pessoal, no segundo parágrafo nós vemos assim: classificam-se as fontes de energia em renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que não se esgotam ou que podem ser reaproveitadas. Então, por exemplo, renováveis está aí, né? Eu consigo renovar, consigo utilizar de novo essas fontes. Já as fontes não renováveis são aquelas que cedo ou tarde irão se esgotar. E aí na sequência nós temos um exemplo aqui, ó. Entre as principais e mais importantes fontes não renováveis, podemos citar o petróleo, o carvão mineral, a energia nuclear e o gás natural. Uma vez, por exemplo, o petróleo foi transformado em gasolina, a gasolina entra em combustão dentro dos carros, dos veículos, é queimada, sai pelo escapamento, vai para a atmosfera e não volta. Não vai voltar em petróleo. Diferente, por exemplo, da água. A água, que a gente já vai ver ali no próximo parágrafo, ela é renovável, porque chove, quando chove, o planeta acaba se reabastecendo de água, beleza? Dentre as fontes renováveis, merecem destaque a hidroeletricidade, tem relação com a água, pessoal, sempre que a gente vê essa inicial ali, hidro, tem relação com a água, tá bom? A energia eólica, relacionada ao vento, a energia solar, relacionada ao sol, e a biomassa. E a biomassa que tem relação com restos vegetais e animais. Bom, pessoal, aí nós temos aqui o número 1, questão número 1, que é o seguinte: de acordo com o texto Macuco Safari, lá do começo das nossas atividades, nos nossos primeiros dias, o passeio é dividido em 3 partes, sendo a primeira em uma carretinha elétrica que desce cerca de 2,5 km a mata. A carretinha citada no trecho do texto utiliza uma fonte de energia. Essa fonte de energia mencionada no texto, né, a carretinha elétrica, é uma fonte de energia renovável ou não renovável. E aí vocês vão marcar o xizinho na opção que vocês consideram correta. E aqui, pessoal, nós temos fontes de energia renovável. Vamos falar um pouquinho delas. A hidroeletricidade, a primeira delas, utiliza a força das águas de um rio, que deve ter parte do seu curso represado, inundando uma grande área para mover as turbinas que, ao girarem, produzem energia. Pessoal, isso é o que acontece aqui com a nossa Itaipu. São rios que foi represado, né, e formou o lago de Itaipu. A água do lago desce pelas turbinas e faz ela girar numa força muito grande que faz produzir energia elétrica, né? E aí vai para um transformador, e aí vai para um centro de distribuição, enfim, até chegar às nossas casas. Mas é a partir da força das águas, né? Por isso que nós dizemos a hidroelétrica. Bom, porque a fonte original são as águas. Número 2, ali nós temos a energia eólica. A força dos ventos move as hélices gigantes, movimentando assim um gerador de energia elétrica. É considerada uma das energias mais limpas, apesar de gerar poluição sonora, abater pássaros e interferir em ondas de rádio e de TV. Não emite poluentes e não ocupa grandes áreas. Então essa é a energia eólica, vocês vão ver aquela das hélices lá. O vento vem, move as hélices
que ativa um gerador. A turbina é mais ou menos a mesma coisa da água, só que aqui o gerador, as hélices são movidas pela força do vento, e aí na hidroelétrica o transformador, as turbinas são giradas pela força da água. Solar. A energia solar é formada por placas bem finas, geralmente compostas por silício. Quando elas são aquecidas pelo sol, seus átomos produzem corrente elétrica que é conduzida como forma de energia. A única desvantagem da energia solar é o elevado custo para a produção e instalação dos equipamentos necessários. Hoje aí vocês devem ver muitas propagandas na TV. O pessoal está instalando essas placas fotovoltaicas, que dizem, né? Usinas fotovoltaicas, que produzem energia a partir do sol. E aí é legal, né? Porque o sol tá aí, né? Só no dia nublado que ela aparece, e à noite. E por fim, a biomassa. É uma fonte de energia que existe graças à utilização de materiais orgânicos, como restos de animais e plantas. Às vezes ocorre a queima dessa biomassa, gerando calor, que é convertido em eletricidade. Outro procedimento é estimular sua decomposição através dos biodigestores, o que produz gás metano, que também pode ser utilizado para produzir eletricidade. E aí, pessoal, nós temos aqui o exercício número 2. Observe as figuras e nomeie. Pessoal, tem um errinho de digitação ali, mas não tem problema. Nomeie corretamente de acordo com o texto. Fontes de energia renovável. Então, olha aí. A primeira figura aqui, que tem umas hélices. Que energia que é? Energia hidroelétrica, eólica, solar ou biomassa? A segunda imagem, aquela que aparece a água ali, vocês vão dizer energia, qual fonte que é. E a terceira imagem também. A questão 3, ela nos pede um exemplo de energia de biomassa. A gente vai precisar fazer uma pesquisa na internet. Então o Brasil investia muito nisso. Então se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão conseguir encontrar. Joga ali no Google. Exemplo de energia de biomassa. Galera, vocês vão achar muito conteúdo a respeito. E bom, é isso. Vocês veem aqui que logo já começa os exercícios da próxima segunda-feira. Então por isso a gente vai finalizando por aqui. Pessoal, foram essas as atividades dessa sexta-feira. Qualquer coisa, estamos no grupo à disposição para ajudá-los. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.